Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao canal Jesus é o Caminho. Este é o 18º vídeo da série Estudo Bíblico da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Meus amados irmãos, eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Se você chegou nesse vídeo agora, mas não acompanhou todo o estudo da carta aos Coríntios, peço que você veja aqui na descrição do vídeo a playlist de toda essa carta, todos os vídeos, e possa experimentar e aproveitar mais de Deus para a sua vida. Este vídeo é o vídeo que vai tratar sobre o capítulo 16, a conclusão da carta e as recomendações finais que o apóstolo Paulo dá à igreja de Corinto. Então, vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nos dois últimos vídeos, falando sobre o capítulo 15 deste estudo da primeira carta aos Coríntios, eu falei e usei trechos da carta de Clemente Romano, São Clemente, aos Coríntios. Por quê? Como eu dizia nos vídeos anteriores, esta igreja foi uma das igrejas que mais recebeu da parte de Deus os dons carismáticos. E ações dos carismas nesta igreja foram muitas. E mesmo assim, essa igreja deu muito problema ao apóstolo Paulo. E Paulo precisou escrever para esta igreja 3 cartas. Eu menciono isso nos primeiros vídeos dessa série. Uma primeira carta que se perdeu e nós não temos conhecimento dela. E na primeira carta canônica aos Coríntios, que seria no caso a segunda escrita por Paulo, ele menciona que já havia mandado uma carta anterior para Coríntio. Então Paulo escreve 3 cartas para essa igreja, e essa igreja mesmo assim continua vivendo em contendas e causando problema ao bispado de Roma. Então, além de Paulo dar direcionamentos concretos para que essa igreja prosseguisse no crescimento e na graça de Deus, no crescimento da fé e da graça, ainda teve a necessidade de Clemente escrever uma 4ª carta, Eu enumero porque Paulo escreveu 3 e Clemente escreve mais uma. Então essa igreja, de fato, necessitava de instrução constantemente. Mas quem era Clemente Romano? Clemente Romano, aqui na introdução do primeiro livro da Patrística, se coloca assim: quem é Clemente? Aí diz: outros o identificam com um colaborador de Paulo. Rogo-vos também a ti, Cisigo, fiel companheiro, que lhes prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliadores meus. Então, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo cita Clemente de Roma, como um colaborador do Evangelho. E quem foi Clemente? Clemente de Roma foi, segundo alguns, um discípulo de Pedro também. Um discípulo de Pedro. Pedro foi quem instruiu de maneira mais próxima Clemente, porque Clemente, como já diz o nome, Clemente Romano, ou seja, Clemente estava em Roma. E veja o que diz Orígenes a respeito de Clemente. Orígenes tenha sido talvez o primeiro a afirmar que Clemente Romano é o mesmo da lista dos colaboradores de Paulo, de Filipenses 4, 3.
A antiguidade aceitou esta identificação especialmente porque se apoiava no testemunho de Orígenes e de Eusébio de Cesareia. Anacleto tinha sido bispo da igreja dos romanos durante 12 anos. Foi substituído por Clemente, que é o apóstolo, o que o apóstolo em sua carta aos Filipenses declara ter sido seu colaborador. Então veja, Anacleto, porque nós sabemos que existe uma lista de colaboradores, ou melhor, de bispos romanos. Então, primeiro foi São Pedro, depois Lino, depois Santo Anacleto. E Clemente de Roma substitui Anacleto. Então, por esse motivo, Clemente de Roma ainda mais tem autoridade para escrever uma carta, como ele mesmo diz na sua conclusão, inspirado pelo Espírito Santo, para dar uma exortação, um conselho e uma chamada, podemos assim dizer, de atenção aos coríntios que viviam de maneira querendo criar confusões. A carta de Clemente Romano aos coríntios fala até de pessoas que queriam destituir presbíteros, ou seja, destituir padres das suas funções. Então veja, leigos querendo tirar padres. Pode até parecer piada, mas isso acontece ainda hoje. Existem leigos que, por não gostarem do sacerdote, chegam a fazer abaixo-assinados para retirar aquele presbítero, aquele padre daquela comunidade paroquial e mandar para outra. Então é necessário nós compreendermos que o apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos, ele declara que toda autoridade constituída na terra é dada por Deus, em especial as autoridades religiosas, ou seja, as autoridades eclesiais. Então, vamos para a saudação, vamos ver o que o apóstolo Paulo, ou melhor, vamos para a conclusão aqui e saudações finais, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo quer nos ensinar hoje, Recomendações, saudações e desejo final. 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que estabeleci para as igrejas da Galácia. Então, Paulo pede uma doação, uma colaboração, uma coleta para os santos, ou seja, para aqueles que contribuem com a pregação do Evangelho e que necessitam ser auxiliados pelas igrejas. E ele diz, sigam as normas que eu estabeleci para as igrejas da Galácia. E quais são as normas? No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia do Senhor, no dia em que o Senhor apareceu para os apóstolos. Se você for ver as aparições de Jesus, você vai entender que lá Jesus aparece no primeiro dia da semana, ou seja, no dia em que ele ressuscita. Depois, 8 dias depois ele aparece, 8 dias depois, ou seja, Jesus vai estar sempre aparecendo no domingo, confirmando, concretizando que o domingo, que o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, o dia de repouso da nova criação. Cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar. Então ele diz, vocês pouparam alguma coisa, então ponha de lado, ou seja, deixe de lado, coloque isso para a doação dos santos. Deste modo, não se esperará a minha chegada para se fazer as coletas. Então Paulo está dizendo, vocês mesmos façam a coleta, não esperem por mim. Tomem a iniciativa por vocês mesmos de contribuir com as igrejas, de contribuir com aqueles que são missionários, aqueles que pregam o Evangelho. Versículo 3. Quando aí chegar, mandarei munidos de cartas, aqueles que tiverdes escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu mesmo vá
eles farão a viagem comigo. Então Paulo está dizendo, olha, se valer a pena, né, eu não sei se Paulo estaria dizendo, se valer a pena o valor que vocês arrecadaram, eu acompanharei, eu mesmo irei com aqueles que vocês enviarem para levar a coleta até Jerusalém, né? Então, ele vai dizendo, se valer a pena, eu também irei com ele. E eles farão comigo essa viagem. Então, eles seguirão comigo. Eu irei com eles levar a Jerusalém a coleta. Irei ter convosco depois de passar pela Macedônia, pois hei de atravessar a Macedônia. Então, Paulo está dizendo aos coríntios, olha, eu irei até vocês, mas depois que eu passar a Macedônia. Por quê? Porque eu atravessarei a Macedônia. Então, no percurso, na viagem, Paulo vai passar na Macedônia. É possível que eu me demore convosco, ou mesmo passe o inverno entre vós, para que me deis os meios de prosseguir a viagem. Então, Paulo está dizendo, olha, quando eu for até vocês, é necessário que eu passe um tempo aí com vocês. Eu não vou chegar e já partir. Eu vou chegar e vou passar um tempo com vocês, para que vocês tenham tempo. Provavelmente passaria até o inverno todo com vocês, e assim vocês terão tempo para prover a minha viagem. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui faz alusão àquilo que ele já disse. Todo trabalhador é digno do seu sustento. Então Paulo é digno de ser sustentado pela igreja, principalmente porque Paulo é um missionário nato. A missão de Paulo é extraordinária. As viagens de Paulo são grandes. E Paulo fez implantação de comunidades em várias cidades. E por isso ele diz, é possível que eu me demore, versículo 6, convosco, ou mesmo passe o inverno entre vós, para que me deis os meios de prosseguir a viagem. Não quero ver-vos apenas de passagem. Paulo está dizendo, eu não quero simplesmente chegar aí uma noite e depois ir embora. Espero ficar algum tempo convosco, se o Senhor permitir. Então Paulo está dizendo, eu não quero chegar numa igreja tão rica espiritualmente falando, né, dos dons, tão especial para mim, chegar aí e sair correndo. Eu quero passar com vocês pelo menos um bom tempo, né? Entre mentes permanecerei em Éfeso até Pentecostes, né? Nesse intervalo de tempo, né? Essa palavra entre mentes, nesse intervalo de tempo permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são inúmeros. Então Paulo está dizendo, olha, quando Paulo fala dessa porta larga, Paulo está falando que os irmãos, ou melhor, os gentios estão se convertendo e vindo para a igreja. E por isso surgiram muitos inimigos, né? Os adversários são inúmeros. Então, por conta da conversão dos gentios em Éfeso, né, Paulo diz que os inimigos se tornaram numerosos. Ele diz assim, se Timóteo for ter convosco, cuidai de que esteja sem receio em meio a vós, pois trabalha na obra do Senhor como eu. Ele está dizendo, se Timóteo for até vocês, né, que Paulo também nessa carta diz que vai enviar Timóteo até os coríntios. Ele diz, se Timóteo for até vocês, né, nessa primeira carta Paulo diz que enviará Timóteo. Se Timóteo for até vocês, cuidem, né, cuide de que ele esteja sem receio no meio de vocês. Ou seja, façam com que ele se sinta em casa, porque ele também trabalha na obra do Senhor como eu trabalho. E ele continua, né? Por conseguinte, que ninguém o menospreze. Dá-lhe os meios de voltar em paz para junto de mim, pois eu o espero com os irmãos. Paulo está dizendo, olha, essa carta, por que Paulo está dizendo isso, né? Que talvez Timóteo vá
Porque Paulo está dizendo que também vai, né? Ele está dizendo, olha, se Timóteo for primeiro do que eu, cuidem dele. Tratem ele como se vocês estivessem tratando de mim mesmo. E quando ele voltar, deem a ele os meios necessários para que ele volte até mim. Para que ele volte para mim. Porque eu e os demais irmãos estamos esperando por ele, né? Por que Paulo diz isso? Porque Paulo manda a carta, diz que vai até Coríntio, mas ele diz que vai se demorar um pouco na Macedônia, porque vai estar na Macedônia. Ele diz que vai estar um pouco em Éfeso, e por esses motivos, possa ser que Timóteo chegue primeiro até Coríntio. E ele diz, se Timóteo chegar até vocês antes de mim, cuidem dele como se vocês estivessem tratando da minha própria pessoa. Né? É isso que Paulo está dizendo. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe incessantemente que fosse visitar-vos com os irmãos, mas não quis em absoluto ir agora, irá quando tiver oportunidade. Ele diz, Paulo está dizendo, Timóteo também vai até vocês. Agora, eu também pedi que Apolo, né, fosse também, eu roguei-lhe que ele fosse também visitar vocês. Quem é Apolo, meus irmãos? Apolo é nada mais, nada menos que aquele que lá no início da carta aos Coríntios, os coríntios fazem uma, vamos dizer assim, que uma cisão, né, a respeito de quem escutar, de quem são discípulos. Eles dizem, olha, eu sou de Paulo. Outro diz, eu sou de Apolo. Outro diz, eu sou de Cefa. Outros ainda dizem, eu sou de Cristo. Isso está lá nos primeiros vídeos, você pode ver. Foi a divisão estabelecida na comunidade pelo simples fato de ovacionar, né, de elencar nomes pelos quais as pessoas se identificavam e queriam ser discípulos. E ele diz, eu roguei para que Apolo fosse até vocês também, visitar-vos com os irmãos, mas ele não quis em absoluto ir agora. Irá quando tiver oportunidade. Então, Apolo também, que foi um dos que colaborou com a igreja de Corinto, irá também visitar Corinto a pedido de Paulo, assim que ele puder, né? Versículo 13, capítulo 16 de 1 Coríntios 13. Vigiai, permanecei firmes na fé, sedes corajosos, sedes fortes, fazei tudo na caridade. Então, por incrível que pareça, meus amados irmãos, essa saudação final, ela está em comunhão também, né? Clemente faz o mesmo pedido, né, para os coríntios na sua carta, como eu mencionei, Clemente Romano. Ele diz assim no capítulo 64, versículo 1. Quanto ao resto, que o Deus que tudo vê e é Senhor dos espíritos e de todos os seres vivos, que elegeu o Senhor Jesus Cristo e por meio dele nos elegeu para sermos o seu povo particular, conceda a toda pessoa que invocar o seu nome magnífico e santo a fé, o temor, a paz, a perseverança, a paciência, a continência, a pureza e a moderação. Dessa forma, a pessoa será agradável ao seu nome, por meio de nosso sumo sacerdote e protetor Jesus Cristo, pelo qual sejam dadas a Deus a glória, a grandeza, o poder, a honra, a glória e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Clemente faz na sua saudação final o mesmo pedido que Paulo está fazendo aqui no versículo 16, né, quando ele diz, tem depois, cadê? Versículo 13, melhor dizendo, vigiais, aquilo que Paulo pediu, Clemente também pediu. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sedes fortes, fazei tudo na caridade, né? Fazei tudo no amor, na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Conheceis a família de Estéfanas?
sabeis que são as primícias da Acaia e que se devotaram ao serviço dos santos, né? Então ele diz, vocês conhecem a família de Estéfanas? Essa família de Estéfanas é a família que Paulo batizou. Porque, voltando a dizer, quando teve aquela contenda dos coríntios, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, coisa e tal, aí Paulo diz assim, por acaso foi Apolo, foi Paulo, foi Cefas que morreu na cruz, ou foi Cristo Jesus? Ele diz, por isso eu não batizei ninguém, né? Está lá na primeira carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, versículo 16, né? Quando ele vai falar sobre a família de Estéfanas. Ele diz, eu não batizei ninguém. Aí depois ele diz, eu lembro, eu batizei Estéfanas e a sua família. Aí ele diz, vocês sabeis que são as primícias da Acaia e que se devotaram ao serviço dos santos. Ele diz, tende, pois, deferência, né? Ou seja, tende, pois, respeito, consideração para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboraram e se afadigaram na mesma obra. Paulo está dizendo, vocês precisam respeitar essa família. Essa família é uma obra-prima nas minhas mãos. É a primícia da Acaia. E eles são colaboradores, então cuidem deles, né? Tenham respeito por eles, tenham considerações por eles. Versículo 17. Regozijo-me pela presença de Estéfanas, Fortuno e Acaico, pois supriram a vossa ausência, tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Sabeis apreciar pessoas de tal valor. Então veja, Estéfanas, Fortunato e Acaico, Paulo diz, eles supriram em mim a ausência de vocês. E com certeza esses três nomes aqui foram os que trouxeram a carta dos Coríntios. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7 ele diz, né? Passemos aos pontos aos quais nos escreveste. Passamos ao ponto ao qual vós me escrevestes. Paulo está dizendo. E é ali em Coríntios, capítulo 7, onde eles pedem orientações a respeito de vários temas, como, por exemplo, o tema do matrimônio, da sexualidade, do celibato, da viuvez, temas sobre a prostituição, né? Aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. E ele continua dizendo, essas pessoas, elas supriram em mim a falta que vocês me fazem. Ou seja, eles eram de lá, de Coríntio. Eles faziam parte daquela comunidade e vindo visitar Paulo, supriram, né? Paulo vê nesses irmãos toda a igreja representada neles. E Paulo os acolhe como se acolhesse toda a igreja. Paulo se alegra como se toda a igreja de Corinto estivesse reunida com Paulo, né? Então, é muito interessante o que Paulo faz a respeito da comunidade, o amor que ele tem à comunidade, né? Versículo 19 ele diz, saúdam-vos a igreja da Ásia, né? Enviam-vos efusivas saudações no Senhor, Áquila e Priscila. Então, Áquila e Priscila foram um casal que se tornaram discípulos de Paulo, né? Se tornaram discípulos de Paulo, com a igreja que se reúne na sua casa. Então, se eu não estou enganado, em Antioquia, né? Eu acredito que é em Antioquia, que Paulo conhece Priscila e Áquila. E ali Paulo forma uma comunhão tão extraordinária com eles, que na casa deles se reúne uma igreja. Veja, não é que o culto, né, supremo, a Eucaristia,
esteja sendo celebrada nas casas, simplesmente, e a igreja, como prédio, como instituição, não tenha valor. Né? Alguns que se intitulam desigrejados usam dessas argumentações para dizer que não se precisa ir à igreja, basta se reunir nas casas, como alguns dizem, células. Não é isso. Paulo está dizendo que na casa de Áquila e de Priscila se reúne uma igreja, mas não é para celebrar a Eucaristia, não é o culto dominical eucarístico que se celebra lá. São algumas reuniões. Pode ser algumas reuniões de oração, pode ser algumas reuniões sobre a partilha das Escrituras, mas não é para substituir o templo. Isso fica muito claro nos pais da igreja, né? nos escritos patrísticos. Né? Continuando aqui, versículo 20, né? Saúdam-vos todos os irmãos, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. O que é o ósculo santo, meus amados irmãos? O ósculo santo era um beijo no rosto que era dado, né, durante a Eucaristia. Ali, no momento em que se saudava com a paz, né, a saudação da paz. Depois, com o passar do tempo, essa saudação foi extraída da igreja, né, do culto, da Eucaristia. Mas isso acontecia no início da igreja num sinal de amor ao outro. O ósculo santo era um beijo no rosto, era um beijo na face. E alguns países orientais ainda fazem isso. O Papa Francisco, por exemplo, quando vai cumprimentar algumas pessoas, faz isso também. E aí não tinha mal algum, né? Um homem poderia beijar na face o outro homem. Esse ósculo santo já está dizendo, é um beijo santo, é um beijo de amor, um amor ágape, um amor caridade que vem de Deus. E foi, por incrível que pareça, com esse mesmo ósculo que Judas traiu Jesus. E por isso Jesus disse ali no Getsêmani, quando Judas beija Jesus, Jesus diz: Judas, com um beijo traístes o Filho do Homem? Então Paulo diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E ele continua no versículo 21. A saudação é do meu próprio punho. Então, Paulo diz: a saudação desta carta é do meu próprio punho. Isso significa dizer que Paulo não escreveu toda a carta. Ele tinha um secretário, alguém escrevia para Paulo. Ele ditava e alguém escrevia. E no final, para que a igreja reconhecesse Paulo, reconhecesse a autoridade da escritura, daquele texto, daquela carta que estava sendo enviada, Paulo vai e faz a saudação com o seu próprio punho. Né? A saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ele está dizendo, se alguém na comunidade não ama o Senhor, seja maldito, seja anátema. E ele depois diz, Maranata, né? Palavras aramaicas que significa o Senhor vem, ou vem, Senhor. Né? Paulo aqui faz uma alusão nessas duas pequenas palavras da parousia, ou seja, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E concluindo a carta, ele diz, a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. Então Paulo conclui a carta dizendo, né, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Como também todos vós estáis, como também em todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. Então Paulo diz, da mesma forma que eu amo vocês, eu peço, e como o meu amor está ligado a vocês, eu peço que a graça de Cristo esteja também convosco. Paulo diz esse tipo de frase porque Paulo sabe em quem ele pôs a fé.
Por isso ele diz assim em uma de suas cartas: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Por isso ele diz: como todos vós está no meu amor em Cristo Jesus, eu desejo que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Na mesma proporção. Porque Paulo foi fiel imitador de Cristo. E tudo o que ele faz em Cristo Jesus. E não faz distinção. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe você. Esta é a conclusão do nosso estudo bíblico sobre a primeira carta aos Coríntios. E se você for na playlist aí do meu canal, você vai ver um estudo bíblico sobre a primeira carta de São João, que foi o mês da Bíblia, o mês de setembro do ano passado. Se você também dá uma olhadinha, você vai encontrar um estudo bíblico sobre a carta de Judas. Uma pequena carta, mas de muito conteúdo, de muito ensinamento para mim e para você. Espero em Deus, espero pela graça de Cristo Jesus, que vocês tenham sido ajudados a ser, como Paulo disse, como Clemente falou aos Coríntios, serem mais santos, justos e cheios de fé diante de Deus e dos homens. Deus abençoe você, fica na paz.